Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3, e diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Senhor, nós lemos a tua palavra e somos por ela, meu Deus, edificados. E agora nós queremos, ó Pai, ouvir ainda do Senhor a respeito da tua palavra. Abra a nossa mente, o nosso entendimento. Tira, meu Deus, todo o ladrão da semente, para que nós possamos ser edificados e instruídos segundo a tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Desde a saudação que o apóstolo Paulo traz aqui nesta carta, ele já traz alguns ensinamentos. Você vai perceber que Paulo, da sua saudação e até quando ele está concluindo, encerrando a sua carta, Paulo tem uma ênfase muito clara. Ele fala a respeito das bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção. O Paulo, ele tem aqui um objetivo muito claro. Ele quer dizer, ele quer demonstrar para os seus leitores que nós recebemos as bênçãos de Deus por causa da obra da redenção. Ou seja, com a morte de Cristo Jesus na cruz e a sua ressurreição, nós recebemos bênçãos da parte de Deus. Sem a morte de Jesus Cristo, não há bênçãos para nós e para mais ninguém. Por isso, a ênfase de Paulo é quais são as implicações desta obra para a vida da igreja, né? Paulo já havia morado na cidade de Éfeso por 3 anos. Paulo chegou naquela cidade e ele passou 3 anos ali. Tudo aquilo que Paulo trata nesta carta, ele já havia ensinado para aquela igreja. Ele passou ali, ele instruiu sobre as coisas de Deus. E durante esses 3 anos que ele morou naquele lugar, ele tratou dos grandes temas teológicos, dos grandes ensinamentos. Paulo, ele ensina aquela igreja em tudo que ela deveria aprender e saber. Mas a oposição de Satanás
e nós também somos vítimas dela, às vezes nós negligenciamos a ação do nosso inimigo. Tem gente que até desacredita da existência do diabo, e nós não temos que pregar o diabo, não temos que ensinar sobre o diabo, mas nós não podemos negligenciá-lo. A Bíblia fala do nosso adversário, a Bíblia diz que nós temos esse adversário, e esse adversário, ele vai, às vezes, nos minando. Ele faz isso com a igreja de Éfeso, e ele pode fazer isso com a nossa igreja, ele pode fazer isso com a sua vida, mediante uma série de circunstâncias, né? Então, por causa desta oposição e da nossa tendência de esquecer aquilo que é verdadeiro, Paulo sente a necessidade de escrever essa carta, aonde ele traz encorajamento e advertência para aquela igreja. E Paulo desafia os nossos irmãos e as nossas irmãs da igreja de Éfeso a crescer na graça, a se manterem firmes. Da mesma maneira que eu e você estamos sujeitos a negligenciarmos certos princípios cristãos, da mesma forma que nós, às vezes, deixamos nos esmorecer e às vezes passamos por momentos de dificuldade, às vezes nós enfrentamos tribulações e que nos enfraquecem a fé. Isso aconteceu na igreja de Éfeso, né? E nós precisamos nos sustentar em Cristo, como o próprio Paulo disse em outra carta, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E é isso que Paulo está tratando nesta carta, né? Paulo inicia a carta e ele traz para ele a sua credencial, a autoridade que ele tem para escrever essa carta. Paulo não está escrevendo dizendo aqui, olha, fui eu que plantei essa igreja, vocês são meus filhos na fé. Paulo está apresentando a sua credencial. Antes de qualquer coisa ele fala, Paulo, apóstolo. Eu estou falando aqui debaixo de uma autoridade apostólica. Eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Cristo. E não foi da minha vontade. Ninguém será apóstolo por sua vontade, né? Os apóstolos foram escolhidos especificamente por Cristo. Dr. Augusto Nicodemos tem uma frase jocosa, mas absolutamente verdadeira, quando ele diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, todos os apóstolos já morreram. E os apóstolos modernos, me desculpem, mas arrumem outro título para si, porque não foram escolhidos especificamente por Cristo, como Paulo. E o próprio Paulo vai dizer que ele é como um abortivo, um fora do tempo, né? Ou seja, Paulo, sem dúvida alguma, através das Escrituras, é o último dos apóstolos. Qualquer apóstolo, depois de Paulo, é falsificado. E Paulo, então, ele chega e apresenta essa credencial. Paulo, apóstolo de Cristo, não por vontade própria, não fui eu que quis ser apóstolo, não foi por usurpação, eu não tomei esse encargo de ninguém, não foi por indicação humana, não foi nenhum homem que me consagrou apóstolo, mas foi pela vontade de Deus. Quando Paulo está escrevendo essa carta, Paulo estava preso em Roma, né? Ele está na sua primeira prisão em Roma, e essa carta, ela trata da igreja e do glorioso propósito de Deus para a vida da igreja. Paulo, aquele que plantou a igreja de Éfeso, que morou lá por 3 anos, agora ele está preso em Roma, sendo julgado. E ele está agora direcionando para a sua igreja, cuidando desta igreja para que ela se mantenha firme naquilo que ele já havia ensinado, né? Logo depois de Paulo se identificar, ele trata dos seus destinatários, ele mostra para quem ele está escrevendo. Aí no final do versículo de número 1, Paulo vai dizer que está escrevendo para os santos, os crentes, os membros da igreja de Éfeso. Os santos são pessoas vivas, não são mortos que foram canonizados, né? Paulo diz que ele está escrevendo para os santos, e os santos são os fiéis. É Paulo que está dizendo, não sou eu, né? Ou seja, de acordo com o ensino bíblico, não só na carta de Paulo aos Efésios, mas em toda a Bíblia, os santos na Bíblia são aqueles que são fiéis em Cristo Jesus. Em outras palavras, todo fiel a Cristo Jesus é santo. E todo aquele que é santo
é fiel a Cristo Jesus. Uma coisa está atrelada à outra. Ninguém é santo porque morreu e foi canonizado. E ninguém será chamado de santo se não for fiel, se não for um seguidor, se não for um imitador de Cristo. É para esses, e somente para esses, só para aqueles que são santos em Cristo, só para aqueles que são fiéis em Cristo Jesus, é que Paulo vai dizer então, versículo de número 2, graça, favor de Deus e paz, que vem do Senhor Jesus Cristo, seja sobre vocês para sempre. A graça e a paz de Deus, elas são para os santos e fiéis em Cristo Jesus. O Senhor, em sua misericórdia, Ele abençoa bons e maus, justos e injustos, ímpios e não ímpios, ou os pios, que são os santos. A bênção de Deus é geral. A graça é para os santos e fiéis. A paz que excede todo o entendimento é para os santos e fiéis. Por quê? Porque são esses que podem ter a segurança em Deus. São estes que sabem qual é a vontade de Deus, que eles se dedicam a esta vontade, que buscam a vontade de Deus. São esses que se consagram ao Senhor. Então Paulo, depois de se apresentar e de identificar para quem ele está escrevendo, Paulo agora vai tratar a respeito daquilo que ele de fato quer dizer. E Paulo começa com uma exaltação ao Senhor. Ele diz que Deus é bendito, que Deus é bom, que Ele é Pai, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e é Ele que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, as bênçãos que vêm do eterno. Ao invés de Paulo começar a sua carta com uma longa lista do tipo, deixa eu trazer aqui para vocês um memorando, olha, façam isso daqui e não façam isso daqui. Ao invés de Paulo fazer essa lista, uma recapitulação, ele enfatiza aspectos doutrinários. Paulo está escrevendo uma carta absolutamente teológica. Os 3 primeiros capítulos são absolutamente teológicos. O restante são práticos, mas sustentados pela teologia. Por quê? Porque uma atitude que honra a Deus, ela tem a sua origem numa fé correta. Por que há tanta coisa errada ensinada em nome de Deus? Porque não parte do pressuposto teológico correto. Porque não parte daquilo que está escrito na Bíblia. Muitas das vezes se parte de desejo humano. Por que igrejas que às vezes crescem muito são igrejas que enfatizam o material? Você vai ser abençoado, você não vai ficar doente, você vai melhorar de emprego, você vai ganhar mais. Porque enfatiza as coisas aqui da terra, não as que são do céu. Um erro teológico, uma distorção do propósito divino. O propósito divino é a eternidade, não são as coisas aqui da terra. As coisas aqui da terra atraem muita gente. As coisas do céu atraem os santos e fiéis em Cristo Jesus. As pessoas às vezes se desgastam por aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Pregar e ensinar a verdade tem um custo, tem um preço alto, que é o de muitas das vezes não ser compreendido, que é o de muitas das vezes não ser valorizado. Por quê? Porque está se pregando aquilo que nós receberemos na eternidade. Não é para aqui, não é para agora, não é para a semana que vem. Não está vendendo a bênção de Deus, né? E depois colocar a responsabilidade sobre você. Não, faltou fé em você, por isso que você não foi abençoado, porque você não ficou rico, por isso que você não mudou de emprego. Você tem que melhorar a sua fé, porque você não deu a oferta da viúva, porque você não deu o seu tudo. Então se sacrifique mais. Pressuposto teológico errado, fé errada, ensino errado. Por isso Paulo, ele traz essa atitude que honra a Deus baseado numa fé correta. Por isso que Paulo então, ele começa o seu ensino partindo de um pressuposto teológico correto, para saber exatamente qual a noção daquilo que Deus requer de nós.
para que nós possamos compreender adequadamente quais são os recursos que Deus está colocando disponível à sua igreja. Se você continuar aí no texto bíblico, no versículo de número 3, Paulo vai afirmar que a fonte de nossas bênçãos está em Deus o Pai. Paulo jamais enfatiza como fonte de bênção a matéria, o recurso financeiro. Paulo está enfatizando aquilo que tem feito através de Deus, e por isso que Paulo vai falar que Deus o Pai, Ele nos tem feito ricos em Jesus Cristo. Deus é o dono do universo, nós somos seus filhos, nós somos seus herdeiros, mas a nossa herança não está reservada para aqui e para agora. Se você já leu a Bíblia, você vai ver Paulo passando frio, você vai ver Paulo falando que já teve fome, você vai ver ele sendo preso, açoitado, espancado, você vai ver Timóteo doente, você vai ver que há pessoas que são absolutamente fiéis em Cristo que padecem necessidade de recursos deste mundo. Porque a promessa de Deus não é para aqui e para agora. A promessa de Deus é para a eternidade. Deus não está à venda, o reino de Deus não está à venda. Cristo conquistou para nós, mediante o seu sacrifício, a nossa salvação, E aí, Paulo, ele traz essa correção. Se você já leu o Antigo Testamento, depois em casa você dá uma lida em Deuteronômio, capítulo 28, você vai perceber que no Antigo Testamento, as bênçãos materiais, elas eram prometidas para aqueles que eram obedientes. É exatamente por isso que todas essas falsas igrejas, esses pastores que são lobos travestidos de ovelha, que querem vender a bênção de Deus, pode perceber, eles pregam muito mais no Antigo Testamento que no Novo Testamento. E eles usam as bênçãos materiais como promessa de Deus, e eles não têm como trazer isso para o Novo Testamento, a não ser que eles ficam distorcendo um versículo aqui, outro ali, tira do contexto, porque, como eu já disse, a atitude que honra a Deus, ela se origina através de uma fé correta, e uma fé correta se origina de uma teologia correta, uma interpretação correta das Escrituras. E a gente tem que olhar a Bíblia não descontextualizada, a gente precisa olhar a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Por isso que eu enfatizo tanto, para que você leia a Bíblia. Por isso que eu o tempo todo estou desafiando a ler a Bíblia. Por isso que eu leio a Bíblia e deixo lá gravada, para que ninguém tenha desculpa de falar que não leu a Bíblia. Para que nós possamos nos dedicar a isso. O melhor de tudo é que Paulo deixa claro que o espiritual é muito mais importante do que o material. A eternidade é muito mais importante do que aquilo que é transitório. Ter a certeza de que nós estaremos no céu é muito melhor do que ter a certeza de que a gente vai ter aqui uma vida regalada, uma vida farta. Porque não adianta nada, você pode ser o homem mais rico sobre a face da terra. Se você não tiver Jesus, você vai ter a eternidade para chorar, por não ter Deus como seu Salvador. Você vai estar condenado ao inferno. Sem Jesus é condenação ao inferno. Não tem meio termo. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu faço boas obras, eu faço isso, eu faço aquilo. Sem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está condenado ao inferno. Sinto muito. Não é por mim, é porque Deus assim determinou. E aí, Paulo então vai dizer que o espiritual é muito mais importante que o material, de que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. As pessoas não convertidas, elas estão interessadas nas coisas terrenas. Por quê? Porque é aqui que elas vivem. Aqueles que pertencem a Cristo, eles têm a sua vida centrada nos céus. Como Paulo mesmo vai ensinar quando ele escreve aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nós precisamos nos centrar em Deus. Eu gosto dessa frase, coloca ela aqui na tela para mim. A igreja, ela tem duas moradias. Primeiro,
ela é cidadã do mundo. A igreja presbiteriana da Floresta, a igreja local, a sua igreja local, ela é cidadã do mundo, mas ela também é cidadã dos céus, porque ela está em Cristo. E esse mesmo conceito é válido para os servos, para aqueles que são membros da igreja. Você é cidadão do mundo. Você está circunscrito às coisas aqui da terra. Você vai enfrentar dificuldade. A crise vai vir sobre você. A alta da inflação bate na porta da sua casa. O desemprego bate na porta da sua casa. A enfermidade bate na porta da sua casa. Você é cidadão deste mundo. Você está sujeito às circunstâncias que este mundo tem. E tudo que estiver acontecendo neste mundo, quer seja bom, quer seja ruim, alcança tanto os salvos quanto os não salvos. Mas você também é cidadão dos céus. Você não vive na perspectiva do aqui e agora. Você não está apegado às coisas aqui e agora. A tua certeza está na eternidade, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ainda no versículo 3, o apóstolo Paulo vai fazer a citação de todas as bênçãos espirituais. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai perceber algo muito interessante, né? Porque esse texto que nós lemos até o verso de número 14, o verso 1 e 2, Paulo está fazendo a sua saudação, mas do verso 3 ao verso 14, Paulo vai tratar de toda a nossa existência. Paulo vai nos mostrar como que no passado, no presente, no futuro, a sorte de bênçãos espirituais nos alcança. Paulo vai mostrar do verso 3 ao verso de número 14 que nós recebemos bênçãos eternas através do Pai, que nós recebemos bênçãos eternas através do Filho e que nós recebemos bênçãos eternas através de Deus, o Espírito Santo. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Olha só. Do verso 3 ao verso 6, Paulo vai mostrar as bênçãos relacionadas ao passado, aquilo que está em Deus. E aí você vai verificar que lá no finalzinho do verso de número 6, Paulo vai falar, né, de que é tudo para louvor da glória de Deus. Está vendo? Agora, do verso 7 ao verso de número 12, né, nós vamos ver Paulo mostrando que as bênçãos estão girando em torno da obra redentora de Cristo, do Filho, está relacionada com o presente. Se do verso 3 ao 6 relaciona-se ao passado, tendo o plano eterno do Pai, do verso 7 ao verso 12, gira em torno da obra redentora de Cristo, que nos alcança no presente. Mas olha no final do versículo de número 12, onde Paulo vai dizer, para o louvor da sua glória. Depois do verso 13 e o verso 14, Paulo, ele aponta para a nossa redenção futura. E aí Paulo mostra a consumação desta redenção. E ele então exalta o ministério do Espírito Santo na vida dos crentes. E mais uma vez Paulo vai encerrar em louvor da sua glória. Ou seja, o que Paulo está aqui nos mostrando, resumindo o contexto e resumindo o próprio sermão desta noite. Paulo está nos mostrando que todas as bênçãos espirituais que nós recebemos são para louvor da glória de Deus. Nós somos abençoados para que Deus seja glorificado. As bênçãos que vêm sobre nós é para que Deus seja exaltado, não para o nosso gozo, não para o nosso deleite, é para louvor da glória de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Então, meus queridos, de eternidade no passado, a eternidade no futuro, nós somos abençoados por Deus. E em primeiro lugar, são as bênçãos procedentes de Deus o Pai. Deus o Pai, Ele nos escolheu. Acompanha o versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele. Deus o Pai é o autor da nossa eleição. Na eternidade, antes da fundação do mundo, antes que Deus tivesse dito, haja luz, antes que Deus tivesse criado o universo, antes que este planeta viesse à existência, quando não havia absolutamente nada,
somente a existência eterna de Deus. Ele nos escolheu nele. A terra não era nem sem forma e vazia. O Espírito de Deus ainda não pairava sobre as águas. A eternidade, aonde só Deus existia em sua magnitude, em resplendor da sua glória eterna. Antes de Deus trazer a criação à existência, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Para que fique bem claro, foi antes de Adão pecar. Antes de existir o pecado, Deus já havia te escolhido. Na sua soberania, Deus olhou para você e falou assim: eu amei, eu vou salvar, eu decreto a tua salvação, você é meu, você é santo, você chegará um dia à existência, um dia você vai nascer, num determinado momento da história, você virá à existência, mas eu te amo, e te amo de tal maneira, que antes da fundação do mundo eu já decreto: você é meu filho, eu te gerei. As bênçãos eternas de Deus, Ele nos escolheu. Nós não fomos escolhidos por mero acaso, foi Ele. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, Ele vai dizer assim: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele nos escolheu. Sabe por que Deus te escolheu? Porque Ele te ama, né? Verso de número 3 ainda, só para voltar um pouquinho, porque lá afirma que a fonte das nossas bênçãos está em Deus o Pai. Ele nos escolheu por quê? Porque a fonte é Ele, né? E mais ainda, continua avançando, verso de número 5, Ele nos escolheu, mas Ele também nos adotou. Olha lá, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Deus nos predestinou para sermos filhos. Deus nos escolheu nele, na sua soberania, na sua vontade, para que nós fôssemos adotados como filhos. Ele sabia que você era pecador. Ele sabia todos os erros que você cometeria. Foi antes da fundação do mundo, e Ele te escolheu para te adotar. Deus sabia que você não seria justo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai dizer assim: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ainda assim, Ele te escolheu e te adotou. Deus sabia quem você era, e Ele te amou tanto que te adotou como filho, para que você recebesse as bênçãos dele. Não há amor maior do que esse. O Senhor Jesus vai dizer lá no livro de Lucas, Ele vai dizer que o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio para buscar e salvar o perdido. Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Ele sabia que se Jesus não viesse, nós continuaríamos perdidos. Jesus veio para nos buscar e para nos salvar. Em seu amor, é Deus quem procura os pecadores. Nós não teríamos essa condição. Nós fomos salvos porque Deus nos amou e nos escolheu para si, de acordo com o seu. Paulo vai, a revista atualizada vai falar, né, o beneplácito. Nós não usamos essa palavra. É o propósito. Deus tinha um propósito, e o propósito é que você fosse salvo. A eleição é um ato da benevolência divina. Nós éramos pecadores, impuros, caminhávamos em direção ao inferno, mas em Deus nós somos resgatados. Deus escolheu para si um povo, e nós fazemos parte deste povo. Nós somos abençoados de eternidade a eternidade por Deus. Por quê? Porque primeiro Ele nos escolheu, Ele nos adotou, Ele nos aceitou. Olha o verso de número 6.
Ele nos concedeu gratuitamente, Ele nos aceita. Não havia absolutamente nada que nós pudéssemos fazer para sermos aceitáveis. Ele simplesmente nos aceitou. Dá uma olhada nesse texto, João capítulo 1, verso do 11 ao 13. Nós gostamos desse texto, porque lá diz assim que Jesus Cristo, o texto está falando a respeito de Jesus. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aí nós gostamos do verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas não dá para desassociar o verso 12 do verso 13. E no verso 13 diz assim, os quais não nasceram, aqueles que creem em Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus que nos escolheu, antes da fundação do mundo. De eternidade a eternidade, somos abençoados por Deus. A nossa eleição está fundamentada em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo, com um propósito muito claro. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos elegeu porque Ele achou santidade em nós, mas Ele nos escolheu para que nós pudéssemos sermos santos. Deus não nos elegeu porque nós éramos bons e fazíamos boas obras, não. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos ser bons e fazer boas obras. Nós cremos porque Ele nos escolheu. Nós cremos porque Ele nos deu o dom da fé. A eleição de Deus, a soberania de Deus é a raiz da salvação, não o seu fruto, né? Contudo, o propósito final da eleição, da salvação, é para o louvor da sua glória. Nós fomos salvos para glorificarmos a Deus. Vamos glorificar a Deus com os nossos atos, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Nós vamos glorificar a Deus em tudo. Foi para isso que Ele nos salvou. Então, assim a gente pode concluir esse ponto dizendo: a doutrina da eleição é uma revelação divina, não é uma especulação humana. A doutrina da eleição é um incentivo à santidade, porque eu sei que Ele me escolheu para eu ser santo. Eu vou ser santo, não porque eu quero ser salvo, é porque eu sei que Ele me escolheu para isso. É um estímulo à humildade. Deus me escolheu, eu sou bom. Não há absolutamente bondade nenhuma em mim. Deus me escolheu porque Ele é bom. E eu sou pecador, tão pecador, que eu não conseguiria encontrar o caminho. E aí, nós vamos avançando no texto. E aí, do verso 7 ao verso de número 12, a gente vai ver essas mesmas bênçãos agora, procedentes do Filho. Se por um lado nós aprendemos que o Pai nos escolheu, que o Pai nos adotou, que o Pai nos redimiu, Ele nos aceitou, agora nós olhamos para o Filho e Ele é o autor da nossa redenção, porque é o Filho que morre na cruz, no qual, verso 7, no qual temos a redenção, é no Filho, né? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A nossa salvação é porque Cristo nos comprou de volta. Cristo pagou o preço. Sabe qual foi o preço que você custou? Você custou o preço da vida de Cristo. Nada mais, nada menos. Você custou o sacrifício do Deus eterno. Foi necessário que Jesus Cristo esvaziasse de sua glória, assumisse a forma de servo, nascesse de uma virgem, tivesse uma vida humana como todos os outros seres humanos, mas no 33º ano da sua vida, Ele teve que morrer na cruz por sua causa. Ele te comprou de volta. E Ele fez isso antes da fundação do mundo.
Porque era necessário que o cordeiro fosse morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, já havia o decreto de que o cordeiro seria morto. Por quê? Porque ele te escolheu antes da fundação do mundo, sabendo que você não seria justo, sabendo que haveria pecado no mundo, e que, havendo pecado, era preciso haver sacrifício, e para esse sacrifício tinha que ser feito de forma santa, e a única maneira era Deus morrer na cruz. E Deus, o Filho, assume essa responsabilidade para ele, antes da fundação do mundo. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ele nos redimiu. E mais do que isso, ainda no verso de número 7, ele nos redimiu e ele nos perdoou. Cristo nos perdoa antes do pecado ser cometido. Nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Cristo pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e dele não se faz mais conta. Tão somente porque ele nos ama. Cristo te amou e te amou a ponto de te redimir e de te perdoar. Cristo morre para remover a culpa do nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, O pecado separa o homem de Deus, mas Cristo nos reaproxima a Deus. Mais do que isso, do verso, a gente vai chegar aqui, por exemplo, no versículo número 11 até o verso de número 12, Paulo vai nos ensinar que em Cristo nós fomos feitos herança. E aqui há algo interessante para nós podermos fazer um contraponto. Paulo vai dizer que em Cristo nós fomos feitos herança. Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer que nós somos a herança. Coloca o texto de Pedro para mim. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. Lá nos diz que o nosso Deus e Pai nos regenerou para uma viva esperança e para uma herança, através da morte e ressurreição do Filho. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que acontece? Paulo, ele olha e fala que nós em Cristo somos uma herança. Pedro agora vai dizer que em Cristo nós fomos feitos herança. Pensa no preço que Deus pagou por nós para sermos sua herança. Para que nós, como igreja, fôssemos herança. Cristo morre para nos purificar. Cristo morre para nos preparar. Quando Jesus Cristo voltar e nos buscar como igreja, Ele vai nos apresentar diante do Pai. Ele vai colocar eu e você diante do Pai e dizer: Pai, aqui está aqueles que eu comprei com o meu sangue para ti. Aqui está a minha herança ao Senhor. Você consegue imaginar isso? Você consegue se alegrar, se regozijar, sabendo disso? Nós somos abençoados por Deus de eternidade em eternidade. Nós somos abençoados pelo Pai, nós somos abençoados pelo Filho. Mas nós somos abençoados pelo Espírito Santo. As bênçãos procedentes do Espírito Santo. Nós nos movemos da eternidade passada para a história passada, para a história imediata, mas na nossa expectativa futura. Não adianta você querer viver achando que você vai receber bênção de Deus para esse mundo. Se a nossa esperança em Cristo é para essa vida, nós somos absolutamente miseráveis. Porque a nossa esperança só vai até o túmulo. Quanto tempo de vida você ainda tem? Você não consegue nem saber quanto tempo de vida você ainda tem. Se a tua esperança está reservada até o túmulo, ela pode estar reservada só até amanhã. Ou talvez nem até amanhã. Deus pode chamar você à eternidade ainda hoje. Mas se a tua esperança em Cristo é para a vida eterna, aí sim,
Aí vale a pena viver por Cristo. Aí vale a pena saber que é salvo. Aí vale a pena se dedicar ao Senhor. O Espírito Santo, ele aplica todos os méritos de Cristo sobre nós, né? É Ele que nos converte, versículo de número 13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, Cristo vai dizer que é o Espírito Santo, é a obra dele, o Espírito Santo que habita com a igreja, é ele que nos convence. Não é o poder de retórica do pastor, não é o conhecimento do pregador, não é isso. A mesma palavra que é pregada aqui, que você ouve, que as pessoas que estão ali ouvem, que acessam depois, que isso fica na internet, está lá para sempre. Mas nem todos vão crer, por quê? Porque o Espírito Santo é que vai aplicar na vida das pessoas. Nós não temos esse poder, nós somos convertidos pelo Espírito Santo, é Ele que nos convence, é Ele que nos faz lembrar da obra redentora, é Ele que nos faz lembrar de tudo que nós vimos, de tudo que nos ouvimos. A obra é do Espírito, não é nossa, é Ele que nos converteu. E mais do que isso, ainda no versículo de número 13, é o Espírito Santo que nos selou. É como um carimbo de autenticidade. O carimbo de autenticidade do Espírito Santo é colocado sobre os salvos. O Espírito Santo coloca sobre nós, garantido para a vida eterna. Pertence ao Pai. Cristo comprou e redimiu. E quando nós nos achegarmos diante do trono de justiça, o que Deus vai olhar é pura e simplesmente se o selo de garantia do Espírito está sobre nós ou não. Os salvos têm este selo. É o Espírito Santo que nos sela. Deus colocou sobre nós porque Ele nos comprou para sermos sua propriedade. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. E o processo inteiro de salvação, se você olhar, está no versículo 13. Todo o processo de salvação. Primeiro, os salvos, eles ouvem o evangelho da salvação. Por isso que você precisa pregar o evangelho e dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar garantia da vida eterna, né? Em quem também, depois que ouvistes a palavra, ou seja, você precisa ouvir a palavra. Depois, ainda no versículo 13, você crê. E você crê porque o Espírito Santo aplica isso sobre a sua vida, é Ele que te convence, né? Ele crê, o Espírito Santo faz você crer. Faz você crer na revelação, na loucura da pregação. E aí, finalmente, ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, e aí é selado pelo Espírito. É o Espírito Santo que completa. Nós recebemos o Espírito Santo imediatamente, depois de depositarmos a nossa fé, única e exclusivamente em Jesus Cristo. Quando você olha para aquilo que Cristo fez na cruz e reconhece que aquilo que Cristo fez na cruz é totalmente suficiente para a sua salvação, o Espírito Santo passa a habitar em você, né? Ele nos sela. Jesus consuma a obra da redenção na cruz, o Espírito Santo aplica sobre nós, né? E mais, versículo 14, né? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Cristo, quando foi assunto aos céus, Ele avisou para os seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Ele é o penhor, o Espírito Santo é a garantia de que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar, é a garantia. Cristo está dizendo para mim e para você: eu estou deixando alguém semelhante a mim, mesmo poder, mesma natureza, mesma essência. O Espírito Santo é Deus. Deus, um com o Pai, um com o Filho. O Espírito Santo é nos deixado para garantir que Jesus Cristo vai nos levar. É isso que significa essa palavra penhor. É a primeira parcela do pagamento, né? Então, nós temos essa salvação.
O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, que toda a criação geme e suporta angústia até agora, inclusive nós que temos as primícias do Espírito. Nós também gememos em nosso íntimo e aguardamos essa redenção do nosso corpo. Nós já fomos salvos por Cristo e agora nós aguardamos a volta de Jesus para desfrutarmos a eternidade. E se você não vive por essas promessas, eu quero te dizer, você não vive. Se você não tem a certeza da tua salvação, eu quero te dizer, você não tem vida. Se a sua expectativa neste mundo é até o túmulo, eu quero te dizer, você é absolutamente infeliz. A redenção, ela tem absolutamente 3 estágios. Nós fomos redimidos quando Cristo nos justificou, né? Nós estamos sendo redimidos com o Espírito Santo nos santificando. E nós seremos redimidos quando o Pai nos glorificar. Passado, presente e futuro. De eternidade a eternidade, nós somos abençoados por Deus. Quero concluir olhando para todo esse texto. Nós percebemos que os pontos doutrinários que nós tratamos aqui falam dessa nossa riqueza em Cristo. Nós vamos participar agora da Santa Ceia, né? E quando nós nos colocamos diante da Santa Ceia, quando nós nos preparamos para este momento, nós então aprendemos: a verdadeira riqueza vem de Deus. Não importa o teu salário, não importa a quantidade de alimento que você tem ou que te falta, porque a tua riqueza, ela vem de Deus. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles nos trabalham para fazermos ricos, mas de toda sorte de bênçãos espirituais. Deus nos deu riquezas eternas, sem que as outras riquezas pudessem ter nenhum valor. Quando a Bíblia vai falar do céu, ela fala que lá as ruas são de ouro. E aqui não é para poder demonstrar absolutamente nada, é só para poder dizer, olha, aquilo que é absolutamente, que tem grande valor neste mundo, na eternidade, é piche, né? As pessoas andam em cima, tá? É a rua, é o calçamento natural, isso não tem diferença nenhuma, é um lugar comum, né? Se o ouro aqui representa muita coisa, se a riqueza aqui representa muita coisa, na eternidade representa absolutamente nada, né? As ruas são de ouro, ou seja, ninguém está nem aí com esse negócio. Se aqui as pessoas matam por causa de ouro, traem por causa de ouro, se vendem por causa de riquezas, aqueles que vão para o céu não dão valor para essas coisas, porque as suas riquezas não são deste mundo, né? Nós não lutamos, nós não estamos ansiando pelas coisas que escorrem entre os nossos dedos. Nós lutamos por aquilo que é eterno. Nós vivemos por aquilo que é eterno. Nós simplesmente queremos que o Deus eterno seja exaltado e glorificado, porque a verdadeira riqueza vem dele, né? E todas essas riquezas, elas vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus. Entenda aqui uma coisa: se você vive uma vida apertada, se você tem uma vida regrada, se você percebe que muitas das vezes você tem mais meios do que salário, que você não pode desfrutar de uma série de coisas deste mundo, eu quero te dizer, a riqueza eterna vem de Deus, mas viva pela glória de Deus, viva com o seu pouco pela glória de Deus. Mas se você foi abençoado por Deus, se você estudou muito, se dedicou muito, ou herdou, não sei, se você tem as riquezas deste mundo, pense, se lembre daqueles que não têm, para que Deus seja glorificado na sua abundância. Não fique querendo juntar só para aqui e agora, né? Se você tem 2, 3, 4 casas, pense, tem gente que não tem nenhuma. Não estou mandando você vender nada, só estou dizendo para que você possa
ser bênção na vida daqueles que têm pouco. Às vezes nós queremos assim só juntar, é o dia de amanhã, e eu quero te dizer que o dia de amanhã não tem valor algum, se não for o dia eterno. Porque você vai morrer. E as riquezas deste mundo não entrarão no túmulo. As bênçãos de Deus que nós temos aqui agora são apenas o começo. As riquezas espirituais são a melhor parte que Deus tem para nós. Se Deus te fizer prosperar, que a glória seja dele, mas seja próspero de tal maneira que ele seja glorificado na tua prosperidade. E as nossas riquezas, sejam elas materiais ou espirituais, ela tem de nos levar a algumas atitudes. Primeiro, você tem que ser um adorador. Você tem que se colocar diante de Deus em adoração. Não adianta absolutamente nada você falar que é rico de bênção espiritual e não ser um verdadeiro adorador. Assim como não adianta absolutamente nada você ser rico materialmente e não ser um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que Deus procura para si os verdadeiros adoradores. Segundo, se sinta animado. Com muita tristeza no meu coração, eu percebo que nós vivemos um tempo de grande desânimo. Grande desânimo. A igreja muitas das vezes está desanimada. A gente percebe que os irmãos não têm aquele ânimo, né? Uma igreja que já organizou 4 igrejas, hoje a gente tem que ficar falando o tempo todo, vamos evangelizar. E a gente percebe que, né, a gente tem que nos animar em Deus. Pastor, tem uma dificuldade, a pandemia está aí, as dificuldades estão aí, né, meu querido, tudo isso é transitório e vai passar. Pastor, está chegando a 4ª onda, eu sei, mas assim como passou a 1ª, a 2ª e a 3ª, a 4ª vai passar, né? Se anime em Deus, se fortaleça em Deus, se consagre em Deus, viva para a glória de Deus, seja animado, tenha ânimo. Sabe o que significa ânimo? Reanimar a sua alma. O Espírito Santo faz isso na sua vida. Terceiro, se consagre ao Senhor, porque Ele já fez absolutamente tudo que Ele podia fazer por você. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho para garantir a tua salvação, e Ele prometeu que vai voltar para nos buscar. Esteja preparado, para que quando Jesus voltar, a tua riqueza esteja nos céus, não nesta terra. A tua alegria esteja nos céus, não nesta terra. A ceia é o momento que nós dizemos: Jesus veio ao mundo, Maranata, Ele voltará.